Olá, gente, bem-vindos ao canal, mais uma vez. Peço a todos que não são inscritos que se inscrevam, é claro, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos. Beleza? Vamos tratar aqui de um assunto, como sempre, né? Muitos vídeos que eu gravo aqui giram em torno de comentários que a gente recebe nos nossos vídeos ou em grupos de WhatsApp, né? Aos quais eu faço parte. E uma pergunta que a gente sempre ouve, né? Sempre recebe, assim, tipo, para que estudar as línguas originais se nós já temos a Bíblia em português? Algo interessante porque quem sempre faz esse tipo de pergunta, indagação, é quem não tem interesse nenhum em estudar as línguas originais, seja o hebraico, grego, aramaico, enfim. E muitas vezes há um menosprezo assim, dessas pessoas, não todas, né, mas de uma boa parte delas, por quem estuda as línguas originais, né? Parece que há eu não sei nem bem dizer o que mas às vezes eu me sinto assim desconfortável em grupos quando eu vejo alguns comentários tipo desdém mesmo assim, né, com quem estuda as línguas originais. Por exemplo, eu estudo, como eu já falei aqui algumas vezes, o grego é uma língua que eu estudo mais do que o hebraico. O hebraico na verdade, eu leio alguma coisa, mas só para fazer mesmo tipo alguma pesquisa em um texto original mesmo. Não dou aula dessas línguas aí, nenhuma, né? A questão mais é de pesquisa minha mesmo. E para poder também pôr conteúdo aqui no nosso canal, gravar vídeos, enfim, que gira em torno da crítica textual do Novo Testamento ou de assuntos que trazem um pouco ou uma faceta da exegese, né? Que é o caso aonde a língua original ela vai entrar, tá bom? Sendo que existe muito mais coisas dentro de uma exegese do que apenas a língua original. Então, a pergunta é por que estudar, né, a língua original? Eu sempre falo o seguinte, a gente estuda para quê? Como vocês sabem, né, a Bíblia não chegou para nós em português, nessa língua aqui, língua portuguesa. Ela não chegou, ela chegou, como eu já falei, em outras línguas, e línguas bem antigas, e até línguas que não são faladas mais hoje, assim como foram escritas, né, nos textos sagrados. Então, para quem é mais curioso sobre esse assunto, para quem ensina, para quem prega, seria indispensável sim estudar pelo menos um pouco dessas línguas aí, porque uma hora ou outra aí você vai ter que se deparar com o estudo de uma palavra, um verbo, de um substantivo, de um artigo, seja lá o que for, né? Na língua original. E aí, como é que você vai fazer se não se interessou em fazer um curso básico mesmo que seja, assim, menos para poder você aprender a ler? Ah, mas a gente tem dicionários? Tem. E isso é o lado bom de quem estuda, de quem quer conhecer o texto bíblico de forma mais profunda. A gente tem acesso hoje a alguns materiais que são fantásticos. Por exemplo, tá aqui, ó, esses dois dicionários do Antigo Testamento, esse aqui e esse maior, esses dois aqui, do Antigo Testamento e esse do Novo Testamento, esse grande aqui. São dicionários que exploram a língua original bíblica. Então, mesmo uma pessoa que não fala grego, que não estuda o grego, tendo esses materiais, ele vai ter acesso sim a muitas informações que estão contidas ali, a muitas explicações boas, tá? Porém, é apenas uma explicação da palavra. E aí o que é que vai acontecer? Você tem que saber qual o contexto que está esta palavra onde você foi pesquisar. Então, o contexto ele pode te dar uma explicação
um pouco até diferente daquilo que muitas vezes vai estar contido no dicionário, sendo que os dicionários, como esses aqui, eles vão dar algumas possibilidades de tradução. Então você tem que ver aonde que encaixa, né, uma certa tradução naquele texto bíblico ali. E isso, para quem tem uma noção já do grego, exemplo, né, que é uma área que eu estudo mais, vai ficar fácil para você fazer uma pesquisa. E aí o leque da pesquisa, ele abre, cara, ele se abre muito mais do que antes do estudo da língua original. Entendeu? Você era muito limitado ali, até começar a estudar uma língua original, seja ela qual for. Quando você tem acesso a uma leitura, cara, você vai ter acessos a livros, a dicionários que antes você nem pensava em adquirir. Mas agora você tem, você sabe usar, inclusive. Por quê? Porque você começou a estudar a língua original. Porque muitas pessoas não sabem nem usar esse tipo de dicionário. Por quê? Porque é preciso um mínimo de conhecimento de uma língua, seja a hebraica, seja o grego. Então fica difícil até adquirir esses dicionários. Então, quando você estuda o grego, por exemplo, você tem acesso a esses dicionários aqui, o que vai te enriquecer bastante em sua pesquisa bíblica, né? E como eu falei, cara, o leque ele se abre de forma fantástica. Uma outra questão também, por exemplo, você vai pegar a Bíblia, né, você vai ter acesso a textos, por exemplo, em Atos 9, lá no quando Paulo ele se converte, né? Saulo. Lá no versículo 6 de Atos 9, versículo 6, na Bíblia ACF, que tem o texto grego do Novo Testamento ao texto Receptus, você vai ver que o texto, o verso 6, ele contém muito mais palavras do que nas outras Bíblias que contém o texto eclético, o texto crítico. Você vai ver que na Bíblia Almeida, por exemplo, a Almeida atualizada, a NAA, a NVI, elas vão conter bem menos palavras ali quando Jesus ele fala para Saulo alguma coisa ali. E aí como que você vai saber, no caso, responder a uma dúvida em cima desse texto, se você não tiver um mínimo de estudo, de pesquisa do grego ou de crítica textual, por exemplo, porque é essa disciplina que vai te dar uma resposta para um texto como esse. E eu estou dando apenas um exemplo de vários que nós temos na Bíblia, de passagens que em uma Bíblia está bem maior do que em outras. E aí alguns dizem que são acréscimos, outros dizem que não, que aquela parte foi ali retirada, né, pelos escribas, por questões doutrinárias. Então, ó, olha só a quantidade de informações que nós vamos ter em cima de um estudo de um versículo. O quanto de informações que nós vamos ter ali. Tudo por causa do estudo do grego, no caso aí, né? Então, é algo benéfico? É sim. Claro que você pode fazer uma boa pesquisa também, mesmo sem saber o grego e o hebraico. Pode sim. Pode fazer, pode pregar, pode ensinar, pode. Desde que você seja uma pessoa muito dedicada na língua portuguesa também e nos dicionários que são, por exemplo, assim, mais acessíveis a quem não estuda as línguas originais. Por exemplo, você tem ali no caso o Wycliffe, dicionário de Almeida, o Tyndale, dentre outros dicionários aí que são mais fáceis, né, para se pesquisar. Então, pode se fazer? Pode, mas, repito, quem estuda a língua original, o leque de informações, ele se abre muito mais. Tá? Por isso que eu sempre aqui estimulo a você que está aqui assistindo o nosso canal, né? A, se puder, fazer pelo menos um curso básico. Hoje a gente tem tantos professores ótimos no YouTube mesmo aí, aulas de graça, cara, onde você pode aprender o grego básico mesmo. E aí você, aos poucos, com o tempo, você vai adquirindo mais conhecimento na área. Tá bom? Então esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado.
E eu oro assim para que o Espírito Santo venha te dar entendimento sobre as Escrituras, para que a sua mente venha ter o discernimento certo das Escrituras. Deus abençoe sua vida.